Fala galera, tudo bem? Está no ar o Bora Falar Sobre. O seu novo programa sobre temas atuais e principalmente sobre temas polêmicos. A ideia é conversar com você sobre os temas que estão bombando na internet à luz da palavra de Deus. Galera, depois dessa introdução, não se esqueçam de curtir, comentar e de mandar para todo mundo. Bora começar? Bora começar. Bora. Bem, como você já deve ter visto, o tema do vídeo de hoje é violência sexual e eu com isso. Um dos assuntos mais comentados ultimamente foi o tema da violência sexual. De acordo com os dados de 2019 da ONU, 1 a cada 3 mulheres já sofreu violência física ou sexual. E desde o início da pandemia, esses dados só têm aumentado. E você sabe, Júlia, que muitos adolescentes sofrem violência física, psicológica e principalmente sexual. E olha que bizarro. Em 2018, o Brasil registrou mais de 66 mil casos de violência sexual, sendo que mais da metade desses casos tiveram como vítimas principais meninas de até 13 anos de idade. Mas afinal, Érica, o que é violência sexual? Para responder essa questão, nós trouxemos uma convidada mais que especial. Além de psicóloga, ela é especialista nesse assunto. E ela se chama Denise Barros. Afinal, Denise, o que é violência sexual? Antes de mais nada, é importante ressaltar a diferença que existe entre abuso, assédio e estupro, né? Que apesar de serem tipos de violência sexual, mas tem suas peculiaridades. Enquanto que o abuso é caracterizado pelo contato, pela interação sexual, né, de criança ou adolescente e uma pessoa mais velha do que ela, né, o assédio ele é caracterizado por qualquer forma de constrangimento, sem necessariamente ter um contato físico, certo? Pode acontecer por meio de comentários de cunho sexual, elogios excessivos, cantadas, toques, convites obscenos, né? Telefonemas de cunho sexual. Então, e também a questão da idade, que não há diferenciação aí, né? Entre a sua vítima e o abusador. E o estupro, ele é o ato sexual propriamente dito, né? Mas que praticado sem o consentimento da sua vítima. Mesmo que exista, né, uma relação entre um compromisso, né, um relacionamento entre a sua vítima e o seu abusador, né, como no caso de marido e mulher, namorado, namorada. A partir do momento que esse ato sexual ele não é consentido, pode ser caracterizado como um estupro. Mas, Júlia, por que a violência sexual acontece? Cara, eu acho que a maioria desses casos acontecem pela relação de poder entre homem e mulher. A sociedade tem visto a mulher como um objeto, como uma propriedade pública onde qualquer pessoa pode falar e mexer com ela, o que é muito errado, né? Não, e esse pensamento assim é uma coisa tão séria que o que acontece? Você acha natural, você acha normal, né? O fio-fio que você recebe na rua, ou aquele comentário assim que você, né, você está passando e alguém fala com você. A gente acha muito natural, acha que está recebendo elogio, mas na verdade não é, né? É um assédio. Com certeza, é horrível. E o mais bizarro de tudo isso é que, na maioria das vezes, quando o agressor é pego, quando o agressor é preso, ele tende a culpar a vítima. Como, por exemplo, ela estava sorrindo para mim, ou ela estava me dando mole, o que é um absurdo, porque nunca é a vítima nunca é culpada disso. É verdade. E nos casos de estupro, por exemplo, a vítima muitas vezes se sente culpada, né? Porque acha que provocou mesmo, acha que foi isso mesmo que aconteceu. Ou fica com medo, porque o agressor ameaça muitas vezes a família, e ela fica com medo de contar, e vive aquela violência ali durante anos, muitas vezes, né? Com certeza. E a maioria das vezes, o estuprador é conhecido da família, é algum familiar, vale frisar isso também, né? Exatamente. Mas o que fazer nessas situações? Como é que a gente pode prevenir a violência sexual? A Denise também nos dá algumas dicas. Né? Alguma dessas violências acontecendo dentro de casa, né? A vítima ela precisa procurar alguém da sua confiança, né? Um adulto em que ela confia, para poder fazer um boletim de ocorrência, né? E sendo a vítima menor de 18 anos, né? Procurar o conselho tutelar, que vai poder orientar e encaminhar melhor a situação. Né? Acontecendo na escola, no ambiente escolar,
ou parte de um professor, ou de um outro funcionário, ou até mesmo um outro aluno, né? Deve-se procurar a coordenação ou a direção da escola e comunicar o ocorrido, né? E, paralelamente a isso, também buscar o conselho tutelar em caso de menores de idade e fazer o boletim de ocorrência, tá? Em ambientes públicos, o cuidado que a gente deve ter é evitar andar sozinho, né? Porque isso deixa a gente mais suscetível a uma situação de violência sexual. E quando a gente está andando acompanhado, em grupo, né, ou pelo menos mais de uma pessoa, né, o risco ele diminui de nós sermos atacados, né? No caso de transporte público, uma dica que eu deixo é que a gente sempre sente na cadeira do corredor, em vez de ser na cadeira da janela. Por quê? No corredor é muito mais fácil da gente conseguir se esquivar daquela situação. E é importante também a gente chamar a atenção dos demais passageiros para o que está acontecendo, né? Como uma forma, inclusive, de alertar a todos e alertar o motorista também para evitar que esse abusador ele saia do local de forma impune, né? E paralelamente a isso entrar em contato com a polícia para que ele possa ser pego em flagrante, né? E evitando assim que ele venha a fazer novas vítimas em outras situações, ok? Lembrando que não são só as meninas, só as garotas que são vítimas de violência sexual. Meninos também podem passar por uma situação dessa, né? Sendo que na sua grande maioria a gente percebe que as mulheres acabam sendo as maiores vítimas. Mas as dicas ficam para todos. Tchau, tchau. Gente, o que vocês acharam dessas dicas? Achei muito legal. Acho que a gente tem que anotar aí no caderninho e não esquecer nunca mais. Isso aí. Com certeza. Tiago, na sua opinião, qual é o papel dos homens diante de uma violência sexual? Então, eu gosto de pensar que o papel dos homens no combate à violência sexual é justamente, em primeiro lugar, né, a gente aprender a ouvir as mulheres que estão à nossa volta, as nossas mães, nossas tias, avós, amigas, irmãs. Então, tentar reconhecer a partir do relato delas, a partir do que elas têm a falar pra gente, qual é o problema, como é que a gente se encaixa nesse problema e, principalmente, a gente conseguir se responsabilizar por isso. Assumir uma parcela de culpa, assumir uma parcela de responsabilidade nisso, porque, como os dados mostram da ONU, a violência sexual é sim caracterizada, na maioria dos casos, por mulheres que sofreram atitudes violentas dos homens. Então, essa para mim é a primeira parte. Além disso, eu sei que é óbvio dizer que a gente deve se posicionar abertamente quanto a isso. Então, muitas vezes o que eu vejo é que o riso, a própria validação, até mesmo a indiferença diante desses casos, pode legitimar essas atitudes, né? Pode ajudar a normalizar o assédio sexual na nossa sociedade. Então, assim, eu acho que a parte da conversa, acho que a via da conversa é de chegar para o seu amigo, ou de chegar para você mesmo, quando você reconhece que você teve uma atitude machista, ou outra pessoa reconhece que você viu uma atitude violenta, uma atitude de assédio sexual, é chegar e falar, pô, por que você fez isso? Você não viu ela dizendo não? Então, acho que esse caminho da conversa é muito importante, esse caminho da responsabilidade, né, que a gente assume nesse lugar é bastante importante. Legal. Não, e é muito importante frisar que assédio não é brincadeira. Isso precisa ser repreendido independente da pessoa que está do nosso lado. Se você vê na rua, dentro de casa, fale, não fique quieto, porque você também está cooperando se você fica em silêncio. Tiago, você trouxe um depoimento, né, de outro rapaz aí. Conta pra gente. Isso, eu trouxe depoimento, eu vou pegar aqui para ler para vocês. A gente pediu que os nossos líderes, os líderes de adolescente, dessem um depoimento pra gente, falando, né, a respeito do papel realmente do homem no combate à violência sexual. E eu tenho um depoimento bem maneiro aqui. Vou ler agora, é bem rapidinho. Espera-se que homens sejam viris, fortes e bravos, mas nem sempre fica claro como essa expectativa se traduz em comportamentos violentos, físicos e morais. Repensar o tipo de masculinidade que queremos viver nos ajuda a rever algumas expectativas sociais sobre nós. Como seguidores de Cristo, acredito que o ser parecido com Jesus, para nós, vai além de todos os seus valores e posturas.
devemos observar a referência masculina que ele é para as mulheres com quem ele se encontra e para os homens que convivem com ele. E, gente, a violência sexual não é algo novo, tá? Ela tá aí, olha, há muito tempo. Inclusive, a Bíblia tem alguns relatos de violência sexual. A gente escolheu um deles para falar aqui com vocês, que é o estupro de Tamar pelo seu meu-irmão Aminon. A história está lá em 2 Samuel, no capítulo 13, dos versículos de 1 a 22. Aminon arma um plano, né? Ele arma uma cilada para ter a irmã dele com ele lá no quarto sozinho, enfim, né? Só ele e ela, e ele acaba estuprando a irmã. Então, quer dizer, ele premeditou toda a situação, né? Não, e Érica, essa história não tá na Bíblia à toa, sabe? Com certeza tem um propósito ali, e Deus certamente colocou ali para nos alertar dessa violência, para a gente ter um olhar mais crítico diante dessa situação, sabe? É muito importante que a gente entenda que tá ali por algum motivo, sabe? E que a gente tenha mais senso na hora de ver essa violência num sentido geral, sabe? É verdade, eu acho que Deus, de certa forma, estava ali denunciando, né, aquilo que a gente falou no início, essas relações de poder, né, enfim, que olha para o corpo da mulher, olha para a mulher como se ela fosse um objeto. Então, acho que é isso que você falou, Deus nos alertando e também denunciando as consequências desse tipo de relação, de atitude, né? Não, e o que eu acho interessante também nessa história de Tamar é que ela mostra que o silêncio nunca é uma opção para o caso de violência sexual. A gente vê que teve um forte apelo, uma forte pressão, quando a gente vai ler o texto, uma forte pressão para Tamar manter esse caso de estupro em silêncio, entre família, né, como diz no texto. Então, no versículo 20, Absalão, quando acolhe Tamar na sua casa, o irmão, quando acolhe Tamar, ele fala para ela, não digas nada. Uhum. E Davi também se torna conivente em relação a isso, porque não faz nada em relação ao filho. O texto diz que ele fica irado, que ele fica com ódio, mas não faz nada, porque amava muito o filho, era o primogênito. Então, Aminon meio que passa ileso, né? O que a gente vê depois dessa história é que tiveram diversas consequências para a família de Davi. Então, com ela, a mais brutal, como a gente pode citar, é a morte de Aminon pelo seu próprio meu-irmão, que era Absalão. Verdade. E isso vai desencadear outras coisas no decorrer da história. Não, e essa história mostra pra gente que não é só no caso de Tamar que o silêncio traz consequências. Nos dias atuais também. Então não se calem, a gente entende que é o mais difícil, mas não importa se é seu amigo, seu familiar ou um desconhecido. É necessário que o silêncio não seja maior do que a sua vontade de falar. E por fim, gente, a história de Tamar, ela também fala um pouco sobre como deve ser o acolhimento à vítima de violência sexual, né? É o acolhimento que ela não teve, na verdade, né? Nem do irmão, nem do pai, enfim. É importante que a vítima se sinta acolhida, se sinta amada, que a gente tenha empatia pela situação que ela viveu, enfim, que ela passou. Então, se você é líder de crianças, líder de adolescentes, se você, enfim, é amigo de alguém ou amiga de alguém que já passou por uma situação dessa, é importante acolher, abraçar, ouvir, como a gente falou aqui antes, né? E procurar também orientar essa pessoa sobre o que fazer, sobre a quem procurar, né, como procurar ajuda, enfim, para que ela possa superar esse trauma. E é importante também para as famílias, enfim, para a escola, enfim, educar sexualmente as crianças e adolescentes, né? Ensinar as crianças e adolescentes a preservar o seu corpo. Isso é muito importante. Então, você que é pai, mãe, você também que é líder na sua igreja, é muito importante trabalhar essas questões com os adolescentes e com as crianças também, para que elas não venham a passar por esse tipo de situação. E nós também temos, né, enquanto governo, enquanto Estado, um órgão que é super importante, que é o Conselho Tutelar, que é um órgão de proteção à criança e ao adolescente. Ele também pode te ajudar, pode te orientar a como agir nesses casos. E também o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lei que protege a infância e a juventude. Então é importante que a gente saiba também sobre esse instrumento, que a gente conheça esse instrumento legal, para que a gente possa, enquanto pai, mãe, enquanto amigo, enquanto escola, enquanto igreja, orientar crianças e adolescentes em relação a esse tema. Isso aí. Isso aí. Por hoje é só, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente aqui embaixo, deixe a sua sugestão para o próximo tema, para a próxima polêmica que vocês gostariam de discutir. E é isso. Tchau. Tchau, pessoal!